Este painel abordará a questão dos shopping centers como IPTU, alvarás e sobreposição de documentos e ofícios requeridos. A burocracia enfrentada por empreendedores de shopping na esfera municipal. Passo a palavra agora ao senhor Luiz Augusto, que conduzirá esse painel. Bom dia a todos. É com grande prazer que nós damos continuidade ao nosso simpósio, tratando hoje de cidades, shoppings, soluções, enfim, a convivência entre empreendedores, entre lojistas e o poder público. E para isso nós estamos aqui com os nossos convidados que vão debater o assunto. A primeira colocação que eu ponho, e peço que o prefeito Amasta possa falar, até porque ele tem a visão dos dois lados. Ele foi empreendedor de shopping dos três lados, o consumidor, o shopping e a parte pública, tá? Então, eu queria que ele dissesse um pouquinho, um comentário rápido, do que ele vê de um lado, do outro, e como que as três podem se interagir. Por favor, Amasta. Luiz, muito obrigado. Bom dia a todos. E são as quatro visões. Também lojista de shopping center. Então, lojista de shopping, empreendedor de shopping, consumidor e ex-prefeito. Renunciei na terça-feira. Currículo completo, então. Completo. Ex-prefeito de Palmas, renunciei na terça para entrar na disputa ao governo do estado de Tocantins e também estava como presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Gente, hoje, ouvindo a paixão com que o deputado Raul se referiu a todos nós, né, da maneira como falou, da maneira apaixonada, fiquei pensando de que provavelmente chegou a nossa vez. Em 2012, e os que estiveram presentes em Punta del Este, nós participamos lá também do simpósio o ano passado. Eu tinha acabado de ser reeleito prefeito de Palmas. Eu estava com aquilo lá no coração, na mente, fervilhando e tentando transferir um pouco esse pensamento, que existe sim vida dentro da coisa pública, que a maior conquista da sociedade brasileira é a democracia, que a gente não pode abdicar disso, mas que nós temos que colocar, né, a nossa frente, os nossos braços, o nosso trabalho, porque do jeito que está, não dá para continuar. E eu lembro que em Punta, lá no Conrad, no corredor, encontrei o Flávio Rocha e falei: Flávio, você tem que ser candidato a presidente da República. E me disse: Amasta, para com isso. Eu não, eu fico aqui do lado de fora. E quando vejo hoje o Flávio com essa disposição, digo: pela santa madrugada, está acontecendo um milagre nesse Brasil, né? Parece que o bom Deus... Parece que o bom Deus, o tamanho da crise em que nos mergulhou a velha política, fez com que a gente acordasse de uma vez por todas, minha gente. Então faz 5 anos e 3 meses como prefeito daquela cidade. Digo uma coisa para vocês, com muito orgulho, gente, com muito orgulho podem olhar um pouco os índices do que aconteceu com Palmas. Hoje nós temos a melhor saúde pública do Brasil, disparada, 100% de cobertura, maior programa de residência médica do Brasil, uma saúde de excelência. Acreditem ou não, a maioria da população procura a saúde pública antes de ir na saúde privada, no Brasil. Educação, número 1 de todas as capitais brasileiras. O IDEB, até a 5ª série, o índice que mede a educação básica brasileira, até 5ª série, Palmas fica em 2º lugar. A gente perde para Curitiba por 1 vírgula, por 1/10. Nem preciso falar como entra uma criança em Curitiba e uma criança em Palmas, o entorno socioeconômico. Quando a gente chega na 9ª série, a gente dispara. Palmas em número 1, Curitiba bem atrás no 2º lugar e Florianópolis no 3º. Eu morro de orgulho, minha gente, eu choro quando entro numa escola pública em Palmas. Para vocês terem uma ideia, as nossas creches são bilíngues e as nossas escolas são trilíngues. Ensino público brasileiro. Nem preciso falar que se não for através da educação, a gente não muda absolutamente nada.
Minha mulher está aqui presente, a minha filha. Enquanto todos vocês continuaram ganhando dinheiro como loucos, eu diminuí, viu, Flávio, te prepara, foi, sei lá, 30%, 40% do nosso patrimônio. Mas valeu a pena, né, gente? Como que não valeu a pena? Como não demonstrar que o empreendedor de shopping, viu, Alfredo, e prefeito é a mesma coisa, é segurança, é limpeza, é saúde, é os conflitos entre os moradores que são os, né? É todo mundo não querendo pagar condomínio, né? Certo? É o mesmo na prefeitura, o povo não quer pagar IPTU e aí quer que o shopping fique lindo e maravilhoso. Como shopping lindo e maravilhoso se não tem condomínio para pagar? Mas essa experiência, gente, do shopping center, de dono de loja, eu trouxe para dentro da coisa pública. Um amigo, lá em 2013, no primeiro mandato, eu lembro muito bem, um grande empresário em Minas Gerais, chegou a falar comigo e eu disse: cara, vou te falar uma coisa, eu morro de inveja de você. E ele me disse: ué, por que, Carlos? Digo, porque a minha vida inteira sonhei estar sentado desse lado da mesa e ter deste lado um prefeito que nem eu. Olha a vaidade. O que o empresário vai me falar dos seus problemas, gente? Por favor, 34 anos empresário no Brasil, alguém vai vir me contar seus problemas, certo? Alguém vai vir me contar quando eu quis fazer o shopping em Palmas, e a gente fez um belíssimo shopping, né? Quando sentei com os técnicos da prefeitura e me pediram 100 banheiros para fazer no shopping, porque o número de metros quadrados de loja referente ao número de banheiros tinha que fazer 100 banheiros. E eu tinha que explicar para ele que eu estava fazendo um shopping center e não um cocódromo. Então veja uma coisa, gente, para mim particularmente é muito fácil lidar com isso e obviamente do discurso a gente precisava avançar. Eu estou me tomando tempo, mas já é meu tempo todo, né? Em que a gente avançou? Em tudo, gente, em tudo. Né? Em tudo para facilitar a vida do empresário. A criação dos distritos com legislações próprias que facilitem de parte da empresa as suas aprovações. No uso do solo, agora a gente terminou aprovando um negócio que era meu sonho e que foi muito difícil atropelar a burocracia, até porque existe uma coisa enclausurada de alguns setores da administração pública que não gostam. Mas para vocês terem uma ideia, agora em Palmas, se você aprova um projeto, quem dá o habite-se é você. Ué, você não teve um técnico que assinou como responsável do projeto? É o próprio técnico que vai dar o habite-se. O poder público fica apenas como fiscalizador. O que vou entrar no seu negócio e dar palpites referente a como deve operar? O que a gente precisa é discutir as responsabilidades, mas cada um é responsável, né, pelo seu projeto, pelas suas aprovações. Isso facilita demais a vida. Frequentemente fizemos mutirões, mas não mutirões para cobrar imposto, mutirões para liberar alvarás, né? Agora acabamos de terminar zeramos a fila. Enquanto a gente vai informatizando, modernizando a gestão pública, a gente coloca as mãos de maneira a gente soltar a iniciativa privada que possa realmente assumir o papel que tem. Como dono de shopping center, a coisa que eu mais sofria no final do mês é você cobrar o condomínio. Gente, agora a parte verdadeira, né? Nós todos sabemos aqui, lojistas e empreendedores de shopping, que a gente tem um custo de ocupação que a gente pode suportar, correto? Ora, entre mais condomínio eu cobro, menos aluguel, né, cabe para que eu possa cobrar, e essa é uma operação que não interessa para ninguém. Qual é o pior ingrediente na conta do condomínio? Energia elétrica, né? No Tocantins é um absurdo, apesar de a gente ser um dos maiores produtores de energia do Brasil, né? A conta, a nosso custo de energia é uma das 3 mais caras. Olha o absurdo, porque lá atrás uma ministra, né, que gostava de estocar vento, inventou um projeto chamado Luz para Todos. Viu, não viu? Luz para todos, vírgula, conta para poucos, né?
277 mil quilômetros quadrados, 139 municípios, 1,5 milhão de habitantes, e você leva energia, transmite energia do sul do Tocantins ao Bico do Papagaio, 750 quilômetros de torres de transmissão. Como que você derruba esse custo de energia? Não tem como derrubar, né? Minas é muito mais baixo e teve um projeto de atualização da sua matriz energética, né? Bonfim, muito bem sucedido. No nosso caso, tem apenas uma opção. O grande problema virou a grande oportunidade. E nós implantamos o Palma Solar. O que é o Palma Solar? Troque a sua matriz energética e eu te dou, nos próximos 5 anos, 80% de desconto no IPTU, né? A gente tira todos os impostos na construção, ISS, ITBI, tudo que possa incidir, de maneira que você troque a sua matriz energética. Minha gente, aquele dinheiro da conta de energia, do shopping, do consumidor, enriquece em que a nossa economia? Esse dinheiro, né, Bonfim, no bolso do consumidor, é dinheiro que vai circular na economia e que vai fazer essa grande diferença. Palmas virou referência latino-americana na geração de energias renováveis. Como prefeito, andei sempre com carro 100% elétrico. Eu produzia a minha própria energia no gabinete. E essa mudança de matriz, além de gerar toda uma nova economia para a cidade, traz aí uma economia muito grande e obviamente é um benefício para o consumidor. Eu via o presidente Temer respondendo, não, o Temer não, o Rauli, né, quando estava falando com o Rashid, daquela história de que vai acontecer. Os técnicos da prefeitura, gente, todos, invariavelmente todos os prefeitos, você vai quebrar a cidade dando 80% de desconto no IPTU. Eu falei, não, meu filho, não discuta isso comigo, por favor. Né? A sua preocupação do que vai cobrar, deixa a minha realidade do que a nossa economia vai crescer com ICMS, a venda desses produtos, a prestação de serviços, o que vai rodar dinheiro na economia de Palmas, graças a que o investimento, aliás, investimento não, graças a que não estamos jogando mais dinheiro fora na conta de energia. Eu comecei falando do Flávio, e antes de terminar essa primeira intervenção, viu, Flávio? Eu queria te falar isso. Eu estou feliz. Ouvindo falar o Meirelles, eu digo uma coisa, a gente não veio aqui a puxar saco de político, não, certo? Eu respeito a política, insisto, é o instrumento que a gente tem de transformação, mas essa velha política está nos acabando. O que Meirelles disse aqui, eu queria pular no cangote dele, já quis pular nesses 5 anos. Porque aquela estabilidade, gente, é o beabá, qualquer um faz isso. Você falar de crescimento para um país que acabou de encolher 8%, com certeza ele não é dono de loja nem de shopping para vir aqui falar das maravilhas da economia. Quais maravilhas, gente? A gente precisa anos, no mínimo até 2022 para voltar ao nível de 2014. Estamos brincando, né? O que a gente precisa realmente é fazer as grandes transformações dessa economia, né? E a gente coloca o dono de banco, o lobo, a cuidar dos cordeirinhos. Esses juros estão nos matando, minha gente. Esse é o pior problema junto com as reformas. Eu vi o Bonfim vindo falar com o presidente Temer. Como é possível que em um país que estamos na inflação de 3%, que os juros básicos estão lá em 6%, o consumidor esteja pagando 30%, 40% ou 400% de juros, gente? Como é possível que esses bancos estejam ganhando tanto dinheiro? Nós entregamos o nosso país na mão de agiotas e de incompetentes. A gente precisa agir. E apenas quem sofreu na pele, apenas quem sabe o que foram todos esses planos econômicos, Flávio, apenas quem tinha que ligar até às 3 da tarde no banco para aplicar no overnight, né? Apenas quem está vivo depois de todas essas loucuras que aconteceram com a economia desse país é quem vai ter capacidade de nos tirar do buraco. Você tem experiência política, experiência administrativa, ficha limpa, capacidade de nos levar para o futuro. Olha, eu te fiz esse desafio o ano passado. Graças a Deus você já
entrou para isso e, ó, gente, e todos têm que participar. O Eduardo da Cielo me deu uma notícia ótima. Eduardo, cadê? Por onde está? Ele me disse uma coisa, sabe o que eu fiquei pensando? Me disse: Amasta, vou tirar uma selfie contigo e vou compartilhar nos meus não sei quantos mil seguidores e vou pedir voto para você. Você é obrigado a fazer isso e todos vocês, a gente precisa se movimentar, gente. Porque este país é absolutamente viável, mas nas mãos dessa velha política a gente não vai para lugar nenhum. Nós temos que tomar esse Brasil na mão e fazer a coisa certa. Em pouquíssimo tempo a gente vai mudar essa realidade. Agora a gente precisa sair desse comodismo, a gente precisa entender que tem que participar, obrigatoriamente participar, porque ficar reclamando, minha gente, não dá em nada. E para quem não conhece, e agora ficou bem conhecida, né, a minha Palmas virou cidade de novela, minha gente, de novela. Cidade está linda, está maravilhosa, não era nada. E hoje é uma cidade que brilha no Brasil e que a gente colocou para que brilhasse no mundo. Nesses dias em Brasília, Luiz, estava chegando na sede do Distrito Federal e chegaram a mulherada, estava lá, e o prefeito de Palmas, ser prefeito de Palmas ficou mais evidente do que ser presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E uma senhora me perguntou, me disse: prefeito, e a Clara não vai se vingar do senhor? Falei: não, minha filha, eu sou dos bonzinhos, ela não tem nada para se vingar de mim. Muito obrigado. Vander, depois do que nós ouvimos aqui do Amasta, tá? Nessa simbiose, osmose ou dificuldade de shopping e poder público, a gente sente o seguinte: quando um empreendedor, quando um lojista está fazendo sua loja, um empreendedor fazendo sua loja, desde o princípio, desde o projeto até a conclusão, a preocupação maior é o cliente, porque sem o cliente ele não vive. Então, há um perfeccionismo na indústria de shoppings e no comércio para que a satisfação ao cliente seja dada. Como é que você vê, nesses projetos de shopping, o que atravanca, o que atrapalha e o que auxilia um órgão público? Por favor. Muito obrigado, Luiz. Prefeito Amata, prefeito Orlando, meu amigo Cátilo, Luiz, demais. Eu tenho o bom do evento, que essas discussões, obviamente, elas são direcionadas, mas nas rodinhas, né, entre o futebol, na piscina, no café, a gente acaba tendo uma boa troca. E eu não vim do varejo, sou do Grupo Multiplan, não vim do varejo, então, para mim, é sempre uma lição estar aqui. Mas o que eu pude perceber, e tenho analisado, eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu fui visitar um shopping nos Estados Unidos, o King of Prussia, na Filadélfia, e uma dos meus objetivos, né, de estar lá, era fazer uma análise do custo de condomínio. Eu falei: pô, como é que ele, nessa operação, ele consegue ter esse determinado custo de condomínio? E conversando com o responsável, na verdade, da Simon, a gente conversa muito com o pessoal da Simon, e eu olhei o shopping, que deve ter 148 mil de ABL, né? Eu falei: olha, eu notei que eu vi 2 guardas aqui, aliás, tipificados como guarda, né? Porque eles usavam aquela roupa do guarda inglês, e era muito menos guarda, e era muito mais figurativo ali. E eu me deparei com 2 guardas aqui. Eu falei: vocês não têm receio de um furto ou de um roubo aqui? Ele falou: não, a gente tem. Eu falei: pô, mas você só tem 2 guardas? Ué, ele falou: se tiver isso, eu vou ligar para a polícia. Aí eu falei: pô, ele olhou para mim, ele falou: pô, ele não entendeu o meu inglês, ou ele falou: esse brasileiro está de sacanagem comigo. Aí eu continuei insistindo, eu falei: olha, eu também não notei que eu vi nenhum bombeiro civil aqui dentro do shopping. Ele falou: não, nós temos os splinters, temos todo o sistema aqui, inclusive moderno e tal. Aí eu já
tinha que fazer a pergunta. Eu falei, mas, olha, bater na mesa aqui, e se tiver um acidente, um incêndio? Ele olhou para mim, mais espantado ainda, porque era óbvia a resposta dele, e absurda a minha pergunta. Ele falou, eu ligo para o bombeiro. Vou dar um exemplo. No Morumbi Shopping nós temos 56 bombeiros civis. Nós temos 168 agentes de segurança, fora limpeza, etc. e tal. Você falou a questão do banheiro. Nós temos banheiros fantasmas lá, porque a legislação diz que você tem que ter um X número de banheiros por metro quadrado construído. Nós temos vagas de estacionamento fantasma. Eu tenho um estacionamento superior descoberto, que ele passa a semana toda sem praticamente nenhum carro. E ao mesmo tempo o legislador tem forçado as pessoas a usar o transporte compartilhado, o transporte público, a ciclofaixa, a ciclovia, etc. e tal. Então mesmo o legislador, né, que te induz a manter um X número de vagas, ele pede para que use menos carros nas ruas. Assim, é um contrassenso. E aquelas vagas que são ociosas me geram um custo, né? Eu pago o IPTU, porque é área construída, eles enxergam como área construída, e eu podia ter operações de lojas. Aí eu diluiria, né, esse custo de condomínio em mais lojas, seria um custo menor, a rentabilidade desses empresários, desses empreendedores seria maior, geraria mais empregos e recolheria mais impostos, porque é mais ISS, é mais ICMS. Então, o que nós estamos falando aqui? O Estado, ele faliu, ele quebrou. Ele não tem condição, né, de atuar mais, dando aquilo que ele sempre prometeu e que pessimamente fez. Então, se o Estado não focar em saúde, segurança e educação, nós não vamos muito longe. E se o Estado continuar sendo intervencionista na iniciativa privada, viu, Flávio? Vai ser um desastre para esse país. O Estado tem que concentrar nas suas funções primárias e mais importantes. Deixa a livre iniciativa acordar. É claro, tem momentos que há um desnível, né, de paridade de valores. Veja um exemplo da construção civil, Romeu Chap-Chap. O que está acontecendo hoje com a construção civil? Está parada no país. Por que a construção civil está parada? Por conta do distrato. É um imbróglio jurídico que se criou e travou a construção civil. O varejo vai timidamente, Bonfim, com dificuldade. Mas a construção civil está parada. Porque criaram o imbróglio, a interferência do Estado na questão do distrato. Então, enquanto não resolver essa questão, tem um estoque altíssimo de imóveis, enquanto não resolver essa questão, qual é a segurança jurídica que o empreendedor, o investidor vai ser? E aí eu quero dar um exemplo fora do varejo, para dizer que é comum a vários outros. Ainda que está os ambientes que são mais regulados, de telecom, infraestrutura, não vamos nos atentar. Então o Estado, enquanto ele continuar sendo intervencionista, Luiz, assim, vai ser difícil para a gente dar o próximo passo que esse país precisa. Então, com essas palavras eu encerro, só destacando, e ontem na minha saudação eu esqueci de fazer, e destacar o brilhante papel do Nabil nisso, e do Glauco Rumai. Glauco Rumai, presidente da Abras, tem feito um excelente trabalho no diálogo, aproximado, o varejo, o shopping center. O Paulo Solmus também tem se empenhado. Enfim, essa união que nós precisamos. Nós precisamos lutar por reforma tributária, por reforma da Previdência, etc. Esse intervencionismo no contrato bilateral não vai trazer segurança jurídica para ninguém. Os nossos custos, tudo bem, pode até ter grupo que na questão do condomínio cria lá uma nuvem cinzenta, discuta juridicamente, vá conversar. Mas a grande discussão não se encontra aí. Isso aí é algo que vai disfarçar o real problema, Cátilo, desse setor. Então, nós temos que destacar
assim, o brilhante papel do Nabil, o brilhante papel do Glauco Romai na Abrace, e é com essa união, é dessa forma, Flávio, que nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar. Obrigado. Orlando, ouvindo aí o que o Wander acabou de falar, o intervencionismo, e a gente sente em conversa com lojistas, com o próprio Abrace que a gente tem toda hora, o conflito de leis, de alvarás, às vezes precisa 10 alvarás, 3 se sobrepõem. Como é que você vê a melhoria das entidades públicas no sentido de ter menos intervencionismo, facilitar, desburocratizar, para que a economia possa deslanchar, principalmente no setor nosso, lojistas e shopping? Como é que você vê isso? Bem, bom dia a todos vocês. Eu preparei uma apresentação, até porque a minha cidade, São Bernardo do Campo, não é famosa igual Palmas, então me cabe sempre a humildade de poder apresentar, né? Hoje tem um ilustre famoso lá, tá certo? Mas de maneira bastante objetiva. E aí, Luiz, eu vou responder aonde estamos e para onde vamos. Município, pode passar, o município de São Bernardo tem 408 quilômetros, 18% de área ocupada com espelho d'água. A represa Billings, que é a maior caixa d'água da região metropolitana, 60% dela está na cidade. Uma população, segundo o IBGE, de 827 mil habitantes. São Bernardo é a 16ª maior economia nacional, com um PIB de 42 bilhões, e registra 5.591 estabelecimentos comerciais, com 3 shopping centers, aliás, 3 grandes shopping centers. Quais são as etapas, Luiz, tradicionais que você encontra na maioria das prefeituras do país? Então, pode passar. Primeiro, você quer empreender, você vai lá tirar uma certidão de uso de solo. Via de regra, isso acontece em um balcão, como se fosse um cartório. Depois, a certidão de diretrizes, que já é uma grande dificuldade. Depois, você tem que enfrentar o chamado polo gerador de tráfego, que é onde criam todas as dificuldades para más gestores e, infelizmente, alguns corruptos, é onde vira o balcão de negócio. Aí você tem que encontrar o EIVA, que é outra aberração para mim, que é o estudo de impacto de vizinhança. Aí você pede a aprovação do projeto, no meio do caminho encontra as licenças ambientais, depois o visto, até chegar no alvará de funcionamento. 8 etapas, que essa é a regra quase que trivial. O que nós fizemos? Primeiro, foi nomeada uma comissão intersecretarial e uma regra: qualquer empreendimento acima de 5.000 metros quadrados, eu recebo. O Nabil é testemunha disso, e o filho. Por que eu recebo? É para valorizar a importância do empreendimento. Hoje, o gestor público tem que ter a humildade que nós precisamos da iniciativa privada, e não é a iniciativa privada que precisa da gente. A relação é inversa. Por que eu recebo? Para saber a velocidade que está andando. Eu recebi o ano passado um empreendimento parado da GLP, um dos grandes grupos logísticos de construção logística. Eles ficaram impressionados. Em 3 meses eu aprovei uma obra de 60.000 metros quadrados. No final, o presidente me procurou. Eu queria agradecer e saber como nós podemos ajudar a cidade. Indiquei lá para ele reformar um parque para mim. Parceria transparente e objetiva. Desta forma, esta comissão já concentra todas aquelas 8 licenças. Tudo online. Certidão de uso do solo, online. Alvará de construção por análise, online. Funcionamento, online. Cada vez a gente tem que fazer as pessoas se deslocarem menos. O mundo moderno está na rede. Aqui, ó. Nossa vida anda nisso aqui, ó. Nada. Aquisição de equipamentos, você tem que ter tecnologia. As pessoas confundem. Quando você vai falar de TI, para vocês é redundante. Quem vem da iniciativa privada, como eu venho, TI não é gasto, é investimento. Não tem como fugir disso. E, para mim, é algo bastante moderno. Eu fui a primeira cidade do estado de São Paulo, onde nós aprovamos uma lei de incentivo ao IPTU.
geral e ampla, para não parecer algo direcionado. Qual é a regra? Nós, em São Bernardo, passamos um processo de desindustrialização. Não é à toa que aonde foi a fábrica da Brastemp, a marca mais famosa de eletrodomésticos, hoje é um shopping e um hipermercado. Como você ocupar estas grandes áreas? Você, Carlos, não tem esse problema. Tua cidade é uma cidade emergente, com migração de empresas. Nós temos que enfrentar o fato contrário. Região metropolitana é mais cara, é mais onerosa, mobilidade urbana é mais difícil, e eu tive que frear para que as empresas parassem de sair de São Bernardo. Você vai ao interior de São Paulo, te dão terreno, te dão o que você quer, isentam IPTU. Eu não vou entrar aqui no debate da reforma fiscal que esse país precisa passar. É uma vergonha. A gente põe uma cidade para concorrer contra outra, um estado para concorrer contra o outro. Eu sou presidente de um consórcio de prefeituras. Primeira medida que nós tomamos foi nivelar as alíquotas de ISS. Como é que você pode, São Bernardo, ter um ISS diferente de Santo André? O que separa as duas cidades é uma rua. Acabar com essa vergonha, porque quem ganha com essa especulação tributária é o mau empresário. E aí a gente tem que ter coragem de falar, que fica migrando e levando o escritório da empresa dele na condolência da onde tem um impostinho mais barato. E aí o que eu fiz? Hoje São Bernardo tem uma lei que a partir de 50 novos postos de trabalho, então se você for montar um shopping, uma loja, um supermercado, você tem um desconto progressivo do IPTU. Começa com 5%, se você atingir 1.000 funcionários, você tem 30% de desconto de IPTU. Essa iniciativa nos resultou, dentre outras medidas, a Volkswagen, que há 2 décadas, pelo menos, não investia, está investindo 2,6 bilhões de reais na planta da nossa cidade. Já lançou 2 novos veículos. Só para se ter uma ideia, a Volks é a maior contribuinte de IPTU do município. E eles me autorizaram. Normalmente você não pode falar sobre números tributários de empresas privadas. A Volkswagen paga 13 milhões de IPTU por ano. Ela rapidamente vai chegar a 1.000 novos empregos. O IPTU dela baixará para 10 milhões. São 3 milhões a menos. Agora, isso para a cidade é fantástico. Porque eu não estou abrindo mão de receita, eu estou trazendo mão de obra. Num setor que tem uma mão de obra diferenciada. O operário da Volks, média de salário menor é R$ 3.500. Isso é um emprego extremamente valoroso. Isso para mim é a tônica que tem que permear, falo por mim, de uma cidade grande, de uma cidade com 464 anos, que você precisa se reinventar. O investimento não bate mais na minha porta, sou eu que tenho que ir atrás dele. Então, Luiz, como a gente pode fazer isso? O Estado tem que ser cada vez menos intervencionista. E eu até, pelo convite que recebi do Nabil, fui tomar o cuidado de fazer a lição de casa para saber qual é a minha relação, poder público com o shopping. Pessoalmente eu já sabia que era boa, recebi os 3 superintendentes, mas fiquei surpreso. Eu criei um negócio que aqui os estados Mato Grosso do Sul já se utilizam, que são as feiras noturnas. E aí um shopping da cidade tomou o hábito de usar uma parte do estacionamento para fazer feira noturna. Eu fiquei profundamente envergonhado. Ele foi notificado pela prefeitura. Eu falei, mas o empreendimento é dele, está dentro do espaço dele? Não, porque a prefeitura tem uma lei específica para feira. Eu falei, mas ele está pagando IPTU, feira de rua é pública, isso aqui não é público. Não, mas tem que ter um alvará específico para isso. E é óbvio que nós já mudamos a lei. Pô, se você paga o IPTU, o estacionamento é teu, não é uma área construída, que catos? Então quer dizer que você quer fazer um evento de pet shop no teu estacionamento, você tem que pedir um alvará. Então nós temos que ter legislações modernas. Eu fui deputado e fui vereador. O parlamentar, e aqui me permitam, o Efraim e o Marinho estão aqui, a gente tem uma pressão da sociedade e da imprensa, os repórteres que estão aqui, que também fiquem com a culpa.
Quando você vai fazer um balanço do teu mandato, ele te pergunta: quantas leis você aprovou? Como se parlamentar fosse uma fábrica de lei. Aí o sujeito fica inventando lei para tudo. Quando eu era deputado, eu fiquei impressionado. Tinha um projeto de lei tramitando, proibindo supermercado, hipermercado e shopping em São Paulo de ter caixa eletrônico. Eu tinha liberdade, eu fui perguntar para o deputado por quê. Ele falou: mas você não viu? Estão explodindo o caixa eletrônico toda hora. Eu falei: o problema é o supermercado, então. E os de rua e os do banco não vão explodir? Quer dizer, é uma ignorância em querer ser indústria de leis. E aí você faz o quê? Eu me assusta toda vez que aparece um projeto de lei. Por quê? É mais burocracia. Você não encontra projeto de lei para suprimir várias leis que são existentes e que são inócuas, não tem mais nenhuma finalidade. Ela serve para quê? Para o fiscal, para o técnico, quando vai na tua loja, no teu empreendimento, ou expedir o seu alvará. Enfim, eu quero colaborar com o Carlos no ponto que nos une aqui. Tem algum que nos desune, mas hoje é um painel e não um debate, né? Eu não sou partidário do presidente Temer, não sou do PSDB, e aliás, é público isso aí, fui contra o meu partido, está na base, público, saiu no Estadão, mas eu tenho que reconhecer que a lambança que ele pegou desse país, foi o maior abismo que nós já fizemos, e ele tem feito um esforço enorme, né? Eu acho que a questão da taxa de juros tem corrigido, a gente começa a perceber. Concordo que o juro do cartão de crédito é agressivo, é violento. Nós ajudamos a mudar nisso, e acho que tem que continuar pressionando, sim. Mas tem que se reconhecer que tem um esforço enorme do presidente Temer em desburocratizar. E está aqui o relator. Eu te devo um vinho, porque no dia que aprovou a reforma trabalhista eu tomei um, né? Em homenagem a saber que a gente caminha para um país que efetivamente possam ter legislações mais modernas. E o presidente Temer tem feito esse esforço. Infelizmente, uma dupla de açougueiro, meu pai é pecuarista, Quando aconteceu aquele episódio, o grupo dos pecuaristas falou: agora descobriram, só agora o povo brasileiro descobriu que tem alguns donos de frigorífico que não prestam. O fazendeiro já conhece isso faz muito tempo, né? O país foi freado por conta da energia que o presidente Temer teria para se aprovar a reforma da Previdência, a tributária, infelizmente foi utilizada para poder fazer a manutenção do seu mandato. Agora ele tem sido um presidente que tem colaborado. E aí nós temos que olhar num sentido mais prático da questão. O Brasil não suporta mais tantas leis. Eu acho que vocês, da sociedade e tal, e quem está conseguindo descobrir isso? E aí eu concordo plenamente. Sair da zona de conforto empresarial é normalmente muito crítico. É comum, Flávio, você encontrar empresário e falar: isso é coisa para vocês, né? Política é coisa para vocês. Como se aquilo não fosse um problema dele. E aí nós tivemos um grande case que largou a zona de conforto e aceitou esse desafio, que foi o prefeito João Dória, de uma grande capital. Foi você em Palmas. E é verdade, a gente abre mão do crescimento do teu negócio. Eu venho do varejo, eu venho de família de supermercado, a gente sempre teve negócios na cidade. Agora, chegou um ponto que você diz o seguinte: eu preciso parar de cuidar só do meu negócio para cuidar do negócio de todos, porque o meu vai mal também. E aí a gente tem que aplaudir todos que estão largando mão da privacidade, do conforto, da família, para poder colaborar com o país. É a única forma, Flávio, não tem outra forma. Ou a gente põe a mão na massa, né? Tem aquele velho ditado: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta de política. Só que infelizmente nós vimos que uma grande maioria que gosta de política tem isso como profissão, e política não é para ser profissão, é para ser vocação e com prazo de validade. Zona de conforto é o mal da sociedade. Sujeito, quando eu encontro ele, fala: eu estou bem aonde eu estou, não quero mudar, pode esperar, o fracasso está chegando na porta dele. Então eu fiz uma apresentação rápida,
mas com a certeza de que nós temos que aproveitar este momento rico das eleições deste ano para fazer com que a classe política assuma compromisso. Eu fiquei profundamente incomodado. Poucos setores da iniciativa privada, quando eu fui candidato a prefeito, me fizeram assinar termos de compromisso. Termos de compromisso. Nós temos que pedir às entidades, Nabil, as entidades têm que ter um fórum para emitir aos candidatos a presidente da República um termo de compromisso que seja assinado, para que pelo menos tenhamos alguma coisa para cobrar, porque senão fica só no discurso. Tem que mandar para o Flávio Rocha uma carta da Alshopping, para que ele assuma compromissos com o varejo. Temos que mandar para os candidatos a governador, para que eles tenham compromisso, Wander, com a segurança pública, para que eles tenham compromisso na manutenção das nossas cidades, porque hoje, e aí é um assunto muito mais amplo, a grande discussão que esse país precisa fazer neste ano é o pacto federativo. Você foi prefeito, eu sou prefeito e fui deputado. O problema do Brasil está nas prefeituras, ninguém mora em Brasília, a não ser quem está lá na capital federal. Agora, no bolo tributário, e eu uso isso de maneira muito simplista como exemplo, hoje, e aí vai a 2 pontos para não parecer que eu defendo um e critico o outro. O SUS, que é um sistema maravilhoso, bonito de ser dito, péssimo de ser executado. Universalizaram o atendimento, mas não transferiram o recurso. Eu gasto para manter a saúde da minha cidade, e se a tua é a melhor do Brasil, não sei a quanto chegou o seu teto. Eu ponho 60% da arrecadação do município para cobrir o meu sistema de saúde. Então, o que o teto constitucional determina que os municípios gastem 15, eu gastei 27 o ano passado. E aí eu atendo doente de outras cidades, porque o SUS impõe. Então eu não posso escolher que na minha cidade, eu imagino uma capital como a sua, as cidades que te orbitam vão todos para Palmas. E na outra ponta do estado, e aí o Carlos, o Amasta que quer ser governador, o meu efetivo da GCM, Wander, é 30% superior da Polícia Militar. Eu tenho 600 PMs em São Bernardo do Campo e tenho 850 GCM. Então nós temos que discutir, porque aquilo que o Estado e a União não são capazes, competentes ou omissos, eles precisam transferir. Eu defendo com clareza a municipalização da segurança pública, porque na prática nós já estamos fazendo. Cidades grandes e médias já fazem. E da mesma ordem nós precisamos mudar tudo aquilo que efetivamente o município faz. E nós temos que ter a coragem de pressionar, pessoal. Agora quem fala é o Orlando, empresário. Nós somos muito acomodados. Agora que alguns corajosos estão saindo para o fronte. Eu venho do setor de supermercado. Os meus amigos tinham vergonha, não é por causa de mim eles tenho certeza que muitos se orgulham. Empresário não põe faixa para fazer campanha do candidato que defende. Empresário não tem coragem de pôr adesivo no carro. Mas depois passa 4 anos, Flávio, pode se preparar com o desafio. Mas depois passa 4 anos reclamando. Só que quando tem a oportunidade de poder eleger os bons, se curva e prefere o silêncio para eleger os maus. Vamos mudar este país, vamos mudar a realidade. Eu tive a ousadia de encarar a eleição na curva da lei eleitoral. Coragem. Por que coragem? Paguei a minha campanha. Quantos aqui têm coragem de pegar alguns milhões? Teu! Dinheiro limpo, dinheiro sagrado, dinheiro que paguei imposto. Aqui outro, para financiar a própria campanha. Ah, Orlando, mas aí você quer demais, você quer que eu dispute a eleição e pague a conta? Ou escolhe o Brasil que nós queremos, ou vamos continuar vendo um monte de corrupto, de ladrão, de gente que assalta o Brasil com os impostos que nós pagamos. Eu acho que essa é a grande reflexão. Então, Luiz, eu quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. Quem quiser investir em São Bernardo, é tapete que eu busco você lá no aeroporto, fique tranquilo, e é com o meu carro próprio, porque em São Bernardo ninguém mais tem carro oficial. Obrigado a todos. Cátilo, sobrou para você. Depois do que nós ouvimos aqui, e pela sua vivência que você tem em Brasília,
como é que você sente, se está tendo uma melhoria ou não, na vivência com deputados, no sentido de este Brasil que o Flávio Rocha quer, que todos nós aqui queremos, a interferência menor do Estado, a possibilidade do empresário fazer seu negócio, como sempre fez, tá? Com qualificação, individualismo, para servir ao público, à sociedade, mas menos a interferência do Estado. Como é que você vê isso na classe lá em Brasília? Obrigado, Luiz. Nós, da Abrace, há 40 anos, um dos nossos pilares é a defesa do setor, né? E é justamente esse painel, acho que vem muito... é um painel significativo, que a gente pode mostrar um pouquinho e contextualizar para vocês esses números que a gente comentou aqui na mesa. É importantíssimo, Luiz, a gente entender, por exemplo, hoje no país, a Abrace monitora mais de 3.000 projetos de lei. São projetos de lei que tramitam tanto em assembleias, como em câmaras municipais, como no próprio Congresso Nacional, que de alguma forma impactam ou o condomínio ou o próprio shopping center. O excesso de regulamentação, a burocracia e a morosidade, sem dúvida, hoje é um desafio para o setor de shopping center, quem sabe o maior desafio que a gente enfrenta, e a gente precisa ter uma voz muito grande, muito unida em Brasília para poder enfrentar esse excesso de regulamentação que tentam nos trazer. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, hoje pela Associação de Regulamentação de Brasília, tem uma associação típica que é a BRIG. Eles fizeram uma pesquisa e levantaram que 300 normas são editadas no Brasil por dia, em nível municipal, estadual e federal. Ou seja, é muito difícil para o empresário hoje poder prever e poder entender o que afinal ele precisa mudar dentro do negócio, dentro do equipamento dele. 300 normas diárias hoje no Brasil são publicadas. Então, para começar a ver a dificuldade da sustentabilidade do negócio, não só de shopping, mas de varejo também, é preciso ter verdadeiras entidades equipadas e preparadas para ter uma voz, para pelo menos tentar impedir aquilo que, no máximo, pode realmente atrapalhar e dar muito impacto ao negócio. Estacionamento é um exemplo, acho que todos vocês acompanharam. A Abrace precisou, nos últimos anos, realmente contratar um batalhão de advogados para manter um direito que era constitucional do empreendedor, que é decidir o destino da sua propriedade dentro do estacionamento. A Abrace não defende a diária para estacionamento, fracionamento, a gratuidade, nem nada disso. A gente defende apenas que o empreendedor possa ter o direito de defender o destino do seu estacionamento. Que seja deixar gratuito, que seja fracionar, que seja cobrar por hora, que seja cobrar por turno. Nós tivemos em 20 dos 27 estados, leis estaduais, municipais, tentando interferir na questão do estacionamento. Hoje já é pacificado, o pleno do STF já decidiu por 2 vezes a liberdade e os princípios constitucionais da livre iniciativa e da propriedade, garantindo que o empreendedor possa decidir sobre o seu próprio estacionamento. Olha o absurdo que a gente chegou. A gente foi um pouquinho mais, prefeito Orlando, no seu mapeamento. A Abrace fez uma pesquisa e hoje um shopping para abrir numa cidade, ele precisa passar por 39 órgãos, em média, no Brasil. São 39 aprovações. E elas não têm uma lógica, uma se sobrepõe à outra e às vezes uma ainda tem a contradição, né? Como o Wander bem explicou. Ou seja, é muito difícil o ambiente regulatório e o ambiente de negócios aqui no país. Eu acho que a gente não pode se calar realmente. A Abrace, junto com a Shop, tem trilhado um caminho muito bonito de dar mais voz ao comércio e ao shopping, ao varejo no Brasil. É um desafio. Os deputados Rogério Marinho, Efraim, Rauli, sabem muito bem, queria citar também a presença do deputado Rodrigo Delmasso, lá de Brasília, sabem muito bem da importância do comércio ter mais voz. E acho que o Efraim, nosso amigo Efraim, comentou muito bem hoje mais cedo. O comércio precisa ter mais voz em Brasília. Não se compara a voz que foi construída pela indústria, e eu vim da indústria, então eu acompanhei de perto a diferença de você poder conversar em Brasília
tendo uma indústria e a diferença de você conversar em Brasília tendo um comércio. Infelizmente, a gente ainda não tem uma equidade e a gente precisa buscar isso. Não vai ser para agora, é um trabalho pequenininho de plantar semente a médio e longo prazo, mas eu acho que eventos como esse servem exatamente para nos fortalecer. Queria dar o último exemplo também, já que a gente conversou bastante com os prefeitos, a contrapartida de outorga onerosa, seja contrapartida via outorga onerosa hoje no país. Hoje, por um problema financeiro, as prefeituras conseguiram tentar fazer com que a contrapartida hoje seja mais um imposto, mais uma arrecadação. É uma forma de equacionar o caixa da prefeitura, é trazer novos shoppings. Enquanto a indústria lança um empreendimento numa cidade, às vezes com 30, 40 empregos, o governador vai receber, o prefeito vai receber, e aqui realmente a gente viu a exceção. Hoje, aliás, nós estamos rodeados de exceções, né? Os deputados Rogério Marinho, o deputado Efraim, Rodrigo, prefeito Orlando, prefeito Carlos, são exceções, infelizmente, no nosso país. Esses exemplos que a gente ouviu hoje, normalmente, nós que estamos na frente, através do setor de shopping center, pelo país todo, infelizmente, a gente não consegue visualizar isso. A contrapartida hoje está sem limite. É preciso urgente trabalhar uma norma federal, e daí o Ministério das Cidades, eu acho que, sem dúvida, um ponto importante, para limitar. A gente enxerga hoje prefeitos chegando num projeto de shopping center, cobrando 15%, 16% da obra, Wanda. E muitas vezes obras que a própria prefeitura não dá o alvará para fazer. Então tranca a inauguração do shopping. Chegou o limite. Enquanto a indústria chega num local, ele é recebido pelo prefeito, é recebido pelo governador, e a primeira coisa que se fala é, vamos ver o que a gente pode trabalhar em termos de isenção fiscal? A indústria de shopping, entre aspas, né? O shopping center, quando chega na cidade, a primeira coisa é assim, ó, vamos medir o quanto vocês vão atrapalhar no nosso tráfego, e vamos trabalhar, e vamos conversar sobre contrapartidas. A diferença de relacionamento, a diferença de como é tratado ainda é muito desigual. A gente tem um trabalho árduo pela frente, a gente conta muito com o Shop, a Abrace cada vez mais está tentando trazer, através de relacionamento, através de encontros e de usar exemplos, como a gente usou de Palmas aqui, de São Bernardo, para outras prefeituras e estado, para tentar de alguma forma avançar, porque a gente tem confiança no equipamento shopping center, a gente tem confiança nos varejistas, e aquela tríplice aliança que há 50 anos no país produz shoppings, que é o consumidor, o lojista e o shopping center, eles juntos, a gente não tem dúvida alguma da prosperidade. O que nos assusta sim é burocracia, essa morosidade e essa exceção de regulamentação. Acho que esses são os desafios do nosso setor pela frente. Quero agradecer a exposição do Cátilo e, para finalizar, só dar um contexto geral. Tudo que nós ouvimos aqui, esta nova mentalidade, tanto empresarial como política, é o que o Cátilo acabou de falar, o que a USHOP persegue com unhas e dentes, através da USHOP, da própria UNEX, que é fantástica, reuniu 7 entidades, que tem uma representatividade absurdamente alta economicamente falando no país, e com isso a gente consegue, nessa união que está sendo proposta aqui, e que está evoluindo, que seja mais rápida, é o que eu peço a todos nós, com participação efetiva, para que o varejo tenha a importância que ele deve ter na economia brasileira. Há 15 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou enganado, eu estava com um navio em Brasília, eu nem era da USHOP, era um empresário. E eu lembro que com o ministro da Indústria e Comércio, na época, nós falávamos o que foi falado aqui, a indústria é dado tudo, ao varejo é dado as pedras. Nesta hora, o ministro quis saber quem estava naquele evento. E cada empresário, estavam 7 empresários acompanhando o navio. Os empresários falaram, cada um quem era a sua empresa, quantos empregados tinham e quanto recolhiam. E, a partir daí, o ministro, declarando a sua ignorância em relação ao comércio, falou para o navio, esta entidade que você está propondo, uma secretaria de comércio, para poder ter uma equivalência com a secretaria da indústria, ela tem que ser criada já. Vou falar com o presidente para que isso aconteça. 2, 3 meses depois,
nós estávamos em Brasília com a criação dessa Secretaria do Comércio e Serviços. É uma entidade também que tem que ter um vigor maior, um relacionamento mais forte com nós, indústria de comércio, com nós, indústria de shoppings, porque aqui está a alavanca atual, onde dá mais emprego para todo brasileiro, sem grande especialização, e o momento requer isso, e é o momento para que o shopping, o varejo, o comércio se deslanche de vez por todas num país, como diz o Flávio Rocha, mais liberalismo, muito menos interferência do Estado. Ao Estado, a segurança, a saúde pública, o ensino. A nós, ao que compete a nós. Ponto final. Muito obrigado. Atendendo aqui, só 2 minutos aqui para cada um se despedir, por favor. Imagina. Orlando disse que que tínhamos alguma divergência. Tudo que ele faz, eu faço, e tudo que ele faz, gente. Vocês percebam, quem vem da iniciativa privada tem exatamente a mesma visão. Você não me entendeu, meu prefeito, quando eu falei do Temer. Tenho o maior respeito e avançou muito. Mas o principal tema, que é a economia, você na tua cidade e eu na minha, a gente não consegue aprovar um orçamento com déficit. Consegue? Não. A lei de responsabilidade fiscal nos deixa inelegível. E eles falam aqui, o Meirelles, diminuímos o déficit de 170 bilhões para 130. Porra! Corta os 130. Não se gasta o que não se tem. Aperta a gente. Nós pagamos a conta. Que papo é esse de louco, gente? Não entendo responsabilidade fiscal desse jeito. Meu amigo, o que você fez, eu fiz. Terça-feira eu renunciei, minha gente. Terça-feira eu demorei 15 minutos para desocupar a prefeitura, meu gabinete. Eu não tinha carro para devolver, porque andava em carro do partido, nunca em carro público. Minha mulher não tinha gabinete, cargo, motorista, segurança. Eu nunca. Então, sabe, fazer a lição de casa, respeitar a coisa pública, a gente tem um orçamento enxuto e a gente gasta apenas aquilo que arrecada. O restante é um discurso muito bacana, mas que está nos levando ao buraco. Temos as coisas maravilhosas para ressaltar, né, gente? Cada vez que vocês ouviam que alguém puxava as palmas aqui para o deputado Rogério, era eu, gritava viva e começava, né? Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu já demiti 5.000 funcionários e fui feliz por demitir funcionários. Dessa maneira é impossível que um país avançasse. Então esse exemplo do deputado Efraim, do Raul e do Rogério é muito bom que venha acontecendo. Mas nós temos que radicalizar muito mais e tem que ser agora. E o que disse o prefeito Orlando, né? A gente precisa participar, né, gente? Existe vida assim dentro da política. Dona Gló, fica em pé, por favor. Minha entrada na política foi diferente, né, gente? Foi diferente. Em 2012, ela acordou um dia e me disse: quero ser primeira dama, vai lá e se eleja prefeito. Eu fui lá e me elegi prefeito. Na segunda-feira, Bonfim, na hora de dormir, né, terça eu renunciava 8h45 da manhã, disse Dona Gló: aproveita a última noite dormindo com o prefeito. Mas não me faz mais prazer isso, vai se eleger uma coisa mais importante agora. O navio, parabéns, você se superando. Deixa um conselho, viu, Flávio, navio, para todos. Prefeito, na Frente Nacional de Prefeitos está a solução de todos vocês, porque todos os shoppings serão construídos nos municípios que participam da frente. Eu presidi a frente e posso falar para vocês. Tudo isso que vocês precisam tem que ser discutido no âmbito da frente, para que os prefeitos da frente tenham acesso a essas necessidades do varejista, do prestador de serviço. É de fundamental importância. Agora, em maio, temos a reunião preparatória em Niterói, da Frente Nacional, e vai ser feito isso, a carta para os presidenciáveis, para a gente começar a fazer com que assumam compromisso. Vou terminar com o que o Flávio disse ontem, que é muito importante, que você e eu praticamos,
E assim como o Rogério pratica, porque a gente não está preocupado com a próxima eleição. Se o povo não quiser me eleger, minha gente, eu sei para onde vou, eu sei onde ganhar dinheiro. Eu não preciso da coisa pública, muito pelo contrário. Tenho um respeito total e absoluto, né? Mas, o que eu estava falando? Me perdi. Da frente, da reunião dos presidenciáveis, de levar os pedidos. Do que o Flávio disse ontem. Nós somos vítimas, escravos de 2%. Não é verdade. A população entende-se quando você faz a coisa certa. Eu enfrentei todos os desafios no primeiro mandato e o povo falava que eu não iria me reeleger. Me reelegi dando a maior vitória da história eleitoral de Palma. O povo reclama, mas o povo aplaude quando a política pública traz o bem-estar para a maioria da população. Não tenha medo de enfrentar esse desafio, de falar a verdade e fazer as transformações que esse país precisa. Muito obrigado, Magalhães. Aplausos. Eu peço aplausos para todos os participantes. Orlando Falquedando. Muito obrigado. Eu não vou usar 2 minutos, mas agora para falar que eu concordo com o Carlos, tá? Porque nós precisamos cortar. Você sabe que foi uma surpresa, é a iniciativa privada. Eu peguei a cidade com 200 milhões de restos a pagar. Restos a pagar é a conta de luz, que no nosso negócio, se não pagar, cortam, folha de pagamento, merenda. Então, vamos fazer um ajuste. E eu comecei cortando. Tem um estigma de você fazer um balanço dos 100 dias de mandato. Não sei quem que inventou isso, mas todo mandato tem 100 dias. Ninguém cobra os 100 dias do segundo ano do mandato, cobra só do primeiro. Mas eu estava por concluir e o meu secretário de Finanças trouxe um balanço. Falou: Orlando, se apertar mais um pouquinho, a gente vai conseguir cortar 100 milhões de despesa em 100 dias. E virou um grande... acabou virando uma peça de comunicação, porque cortamos em 100 dias 100 milhões. E como você corta isso, acho que é um pouco redundante falar para uma plateia que o dia inteiro a palavra de ordem é produzir mais, gastando menos. Mas tem algumas coisas no poder público que é tão ridículo que você fica, não é só indignado quando descobre. Eu fui visitar um parque, Carlos, da cidade, um parque enorme chamado Estoril. E eu criei um hábito de toda vez que eu vou numa repartição pública, eu quero saber quanto gasta de água, quanto gasta de luz por mês. E aí o balanço do ano. Eu fui no parque e falou: nós gastamos 90 mil reais de água pela Sabesp. Eu falei: poxa, mas é do lado da represa Billings, o parque é cercado pela represa. Eu falei: por que a gente não faz um poço artesiano? Ele falou: não, tem um poço artesiano. Eu falei: por quê? Não, faz 2 anos que quebrou a bomba. Mandei consertar a bomba. 180 reais para consertar a bomba. Nós estamos gastando 150 de energia elétrica. Eu economizei 900 mil reais, quase 1 milhão, por ano de água, por falta de uma bomba. Então, o que eu quero traduzir? E aí cortei 400 cargos. Foi a primeira vez na vida que eu demiti com prazer. A primeira vez que eu demiti com prazer. 400 cargos comissionados, 32 milhões por ano a menos, não faz a menor falta. Um amigo que faz a menor falta, é igual agente de trânsito, quando não tem não tem trânsito. Quando você encontra um agente de trânsito, normalmente tem trânsito. Eu cortei o contrato em 25%, o dono da empresa falou: você vai ver o que vai acontecer. Eu falei: vai ficar bem melhor. E aí, pessoal, nós precisamos ter um pouco mais de disciplina. Disciplina. A sociedade civil de bem é muito omissa na vida da política. Eu insisto nisso. E não é na participação eleitoral. Se você não tem desejo, não gosta de partido político, seja um pouco mais cívico em exigir um pouco mais. Eu me sinto na obrigação de responder e-mail, eu me sinto na obrigação de responder o WhatsApp, de uma cobrança simples, de uma cobrança maior. Agora, quando a sociedade é omissa, e aí a gente precisa entender o porquê. Quando um país cresce, eu tenho uma tese, Carlos, que na bonança do período Lula,
Ninguém estava muito preocupado, porque o pobre estava comendo melhor, ganhou a energia elétrica da casa dele, o classe média estava trocando de carro, financiando apartamento, e o rico estava chateado porque tinha fila para comprar barco e avião. Quando a coisa deu uma grande mudança, aí a gente começa a buscar a necessidade dos valores da política. Vamos aproveitar este período de crise política. Nós vivemos a maior crise política da história. Eu só tenho 43 anos. Eu acho que depois da Revolução e da queda da ditadura, nós chegamos no fundo do poço da política. Vamos buscar deste momento uma oportunidade para criar novos paradigmas de bons gestores públicos, mas de cidadania no exercício de cobrar a boa política do Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, agradeço a todos os presentes.